Gente, o tema de hoje é visões de mundo. Qual que é a importância da gente falar sobre isso, né? E o que isso tem a ver com a gente conhecer alguém? A maneira como a pessoa enxerga o mundo vai dizer muito sobre quem ela é, sobre qual nível de consciência ela tem, sobre como ela enxerga Deus, sobre como ela enxerga a humanidade. E isso, para vocês decidirem quem vai passar o resto da vida com vocês ou não, é assim imprescindível, né? Então eu trouxe aqui algumas visões de mundo em diferentes níveis de consciência. Então eu vou trazer uma visão racional, vou trazer visão amorosa, vou trazer uma visão do mundo de medo, de penitência, de desejos, para que vocês possam enxergar, conhecer essas diferentes visões e entender quando as pessoas falam sobre essas coisas, do que elas estão falando, né? Então eu trouxe mais de 30 visões aqui pra gente debater juntos e a live de hoje promete, hein? Eu vou começar com uma visão sobre razão que vai trazer a base de tudo o que a gente vai ver hoje. Então, a primeira visão de mundo que eu vou trazer pra vocês é: a percepção que se tem do mundo é consequência do nível de consciência do observador. Isso é uma visão racional, isso é uma visão que a mente consegue compreender. Então, cada maneira de se interpretar o mundo é muito mais uma maneira de como eu interpreto, de acordo com o nível de consciência que eu tenho e que eu ancoro, tá? O que é o nível de consciência? É a maneira como a gente enxerga o mundo, é o quanto de amor e luz de Deus a gente permite que faça parte da nossa vida, representa o quanto a gente está conectado com a verdade. Então tem vários níveis de consciência, e os negativos são vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho, né? E aí começam os níveis positivos, onde a gente começa a servir através da nossa mente. Aí a gente vai ter coragem, a gente vai ter neutralidade, onde a gente tem uma certa desapego com os resultados e não fica tão focado em querer que as coisas saiam do nosso jeito. A gente tem ali disposição, a gente tem ali aceitação, razão, são todos esses níveis em que a mente está servindo a Deus, né? E está agindo de acordo com aquilo. E aí, além da mente, a gente tem um nível maior, que é o amor, que é algo que a gente não sente com as cabeças. A gente não fala, peraí, deixa eu sentir amor por essa pessoa. O amor é algo que acontece espontaneamente, ele é um estado de espírito, ele é um estado de consciência, ele é também um nível de consciência. E acima disso a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, a iluminação espiritual, que é onde o ego, ele perde a sua força, ele deixa de existir e a pessoa começa a agir mais de acordo com a sua consciência do que de acordo com o seu ego, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês as visões de mundo nesses diferentes níveis de consciência. A primeira visão é uma visão de medo, tá? Olha isso, gente. A humanidade é um desastre ambiental e quanto antes ela se autodestruir e retomar ao mundo da natureza, melhor. Então, a pessoa enxerga o ser humano quase como se fosse um vírus, uma bactéria que está destruindo o mundo. Não enxerga a graça e a beleza da vida humana. Não enxerga o mundo como uma criação divina para servir a Deus. Não enxerga os humanos como uma criação divina para servir a Deus e aprender amor. Então é uma visão assim, de que a humanidade só sabe se autodestruir e não tá nem aí com nada. Então essa é uma visão falsa, é uma visão de medo, é uma visão com uma lente muito embaçada, que você tá muito distante da verdade, tá? Outra visão de medo. O mundo tá aquecendo por culpa dos homens. O Sol faz movimentos e essas próprias tempestades magnéticas fazem com que tenham períodos mais quentes e períodos mais frios. O erro está no quê? Em interpretar esses períodos como consequência da ação humana, que é atrelado a essa visão que a gente acabou de falar, que a humanidade é que causa os desastres, a humanidade é que não está disposta a lidar com o mundo e só está focada em destruir as coisas para benefício próprio. Isso não é verdade, isso é uma visão falsa do mundo, tá? Agora vamos a algumas visões raivosas.
Significado é uma construção semântica e linguística sem realidade inerente. Portanto, toda e qualquer declaração é igualmente válida. A gente não ver diferença entre o que as pessoas falam e acreditar em tudo que a gente lê, né, sem entender de onde está partindo, o que está por trás, leva ao relativismo moral, que é o ponto de vista que todos os pontos de vista são válidos. Olha que coisa doida. Então, a partir desse momento, você pode começar a defender um bandido, você pode começar a defender a corrupção, você pode começar a defender mentira, você pode começar a defender... Teve até um movimento, né, de defender os pedófilos como doentes e coitados e tudo mais. Então, a partir do momento que não tem uma coerência entre o que é certo e o que é errado, a gente se perde achando que todos os pontos de vista são válidos. E isso é extremamente destrutivo, tá? Outra visão raivosa do mundo. Os homens descendiam das estrelas e caíram dos céus. Alguém já ouviu falar isso? Tem uma teoria, né, que fala que os homens eram das estrelas e alguns, né, desceram dos céus e vieram para cá, e alguns não vêm das estrelas, outros vêm. E é uma visão extremamente raivosa. Eu já, no passado, uns 15 anos atrás, eu já li um livro sobre isso e era muito doido. Eles falavam assim, é claro que o pessoal das estrelas não vem aqui. Você chegaria no mar e desceria e falaria com uma cambada de tubarões sem ter medo de ser atacado? A humanidade é feroz, então o pessoal das estrelas não pode vir aqui porque a humanidade não sabe se comportar. E aí fica nessa ilusão, né, de que o homem foi banido de um reino estrelar e está aqui sendo castigado e punido. Lembra que Deus não é castigo e punição. Isso é uma colocação humana. Deus é amor e bondade o tempo todo, percebe? Então, essa colocação é extremamente humana. Vou ler mais duas para vocês para a gente refletir. Os homens descendem dos macacos, ou o homem é apenas um hominídeo altamente evoluído e, portanto, apenas uma espécie e gênero biológico. E a espiritualidade é um produto da imaginação, ou seja, a pessoa acredita que o homem aconteceu por acaso, porque simplesmente foi uma consequência do macaco, e que a espiritualidade é a imaginação e que não existe Deus nenhum, né? Outra visão de orgulho atrelada a isso é a vida e, por consequência, a humanidade são puramente produtos acidentais da evolução biológica darwiniana, ou seja, o homem nasceu por um acidente. Só que essa afirmação é falsa, ela vem de um ponto de vista de orgulho. E qual que é a verdade dentro do ponto de vista racional, gente? A sobrevivência é devido à seleção natural do mais apto, sim, tá? Existe uma seleção natural e essa é outra visão de mundo. Existe, né, a adaptabilidade, existe a sobrevivência daquele que é mais forte, daquele que é mais apto, mas isso não é um acidente. O que sobrevive? O que fortalece? Aquilo que é provida, aquilo que se cuida, aquilo que consciente ou inconscientemente serve a Deus, serve a algo maior. Então, quando a gente serve a vida, a gente tem mais virtudes, né? E por consequência a nossa vida é melhor, tem consequências melhores de como a gente vai viver a vida. Então o homem, ele não é um produto, um acidente da biologia. Não, um homem, ele foi criado por Deus através de um mecanismo de evolução, sim, onde sobrevive o mais rápido. Mas o homem é produto de Deus e tem um propósito maior aqui na Terra, tá? Vamos ver algumas outras visões de orgulho. Olha essa aqui, muito parecida. O mundo é meramente um produto físico do mundo físico, né? Então, só enxerga a fisicalidade. Imagina, você só enxergar a fisicalidade. É como se você não acreditasse que tem raio solar, que tem internet, né? É esse nível. E aí você não vê emoção, não vê que tem amor, não vê que tem outras coisas acontecendo além daquilo que a gente pode ver e sentir, certo? Outro ponto da visão de orgulho. O mundo e a vida humana são a consequência da queda de Adão e Eva devido à desobediência e a sucumbir à tentação da curiosidade.
A vida, portanto, tem caráter de penitência por causa do pecado original. De fato, né, tem toda essa questão de Adão e Eva, do que eles representam, mas interpretar que Deus está nos punindo por um erro que foi cometido lá atrás, um pecado original, não é bem assim. E que o mal, né, que veio da mulher é que colocou ela na situação. Também não é assim. Todo mundo tem uma inocência da criança dentro de nós. É isso que faz com que a gente acredite em Deus, é isso que faz com que a gente sinta a consciência, é isso que faz a gente sobreviver, faz a gente acreditar que as coisas são possíveis, faz a gente acreditar no amor, faz a gente ver algo maior. E essa inocência da criança, ela é intrínseca e existe a todos nós. Então, quando a serpente vem e ela tenta Eva, o que cai não é a maldade de Eva, mas a inocência da criança que não sabia que aquilo seria uma maldade, né? E se a gente olha essa história de um ponto de vista mais amoroso, a gente vê que isso é a verdade. Então não é uma penitência, é a curiosidade, o livre-arbítrio que a colocou lá com essa questão, né, da segurança da criança. Então, gente, essas são algumas visões negativas que eu trouxe para vocês observarem, maneiras negativas de observar o mundo. Agora eu vou começar as maneiras positivas, onde todas têm um certo grau de verdade, começando do grau de verdade menor para o grau de verdade maior. Então, a primeira emoção positiva que a gente tem, que tira a gente daquelas emoções negativas que eu falei, medo, desejo, raiva, apatia, tristeza, vergonha, culpa, orgulho, só tem uma emoção que consegue quebrar tudo isso, que é a coragem, né? A coragem de a gente olhar para isso, a coragem de a gente fazer diferente. Então, assim, vamos começar com as visões corajosas. Primeira, o mundo é um palco teatral para comédia do absurdo. A gente vê absurdo todos os dias, coisas que a gente fala, meu Deus do céu, não é possível que isso tá acontecendo, né? E tem um fundo até de uma certa comédia por trás de tudo isso. Segunda visão corajosa. O mundo e o universo são meramente ilusões transitórias criadas pelo ego para que esse se mantenha separado de Deus. E aí, gente, tem um fundo de verdade nisso, sim, porque a gente tem o ego e a consciência, né? E o ego quer sobreviver a todo custo. E o ego, ele não enxerga Deus. Só quem enxerga Deus dentro da gente é a consciência. O ego é a nossa personalidade, o ego representa tudo que a gente tem. Então, sim, tem um fundo de verdade aí. Mas por que não é a verdade absoluta? Porque o ego nem consegue compreender que tem Deus para querer se separar de Deus. Então ele teria que ter todo o enigma completo para poder ter essa ambição. O ego, na verdade, ele é um mecanismo muito mais biológico de sobrevivência, um instinto animal. E ele não tem toda essa clareza do contexto, né? Então essa observação, ela é parcialmente verdade, ela é um aspecto da verdade, porque de fato o ego nos separa de Deus, mas o ego em si não tem essa clareza, ele é só um mecanismo biológico que interpreta o mundo de acordo com aquilo que ele prefere ou não, né? Desde lá de quando começou a evolução, os vírus e as bactérias já classificavam tudo em isso faz sobreviver, isso me mata, isso faz sobreviver, isso me mata. E esse é o mecanismo básico de origem do ego, o que faz bem e o que ele gosta e o que não faz bem e o que ele não gosta, tá? Vamos ao outro. Todas as contextualizações do mundo são conjunturas mentais, já que a vida é vivida somente por experiência subjetiva. Também tem um grau de verdade, porque como eu falei, a gente está sempre interpretando o que acontece no mundo de acordo com a nossa experiência interior, mas não significa que o mundo é a nossa experiência interior. O mundo, ele é projetado por Deus, né? E ele tem outras funções que, independente da nossa experiência interior, não muda o que ele é e o serviço que ele presta a Deus. Então, a nossa experiência interior, ela é parte da verdade. É verdade que a gente interpreta tudo conforme a nossa experiência interior subjetiva, mas a nossa experiência interior subjetiva não é aquilo que a gente enxerga do mundo, tá? Outra visão corajosa. O mundo é uma armadilha de ilusões. Portanto, a salvação depende do não apego às suas qualidades lineares e emocionais. O que isso quer dizer, né? No mundo a gente está o tempo inteiro
sendo tentado ou recebendo coisas, convites, né? Sei lá, pra comer mais, pra fofocar, pra ficar no sofá de preguiça, pra procrastinar. Então a gente tá o tempo inteiro recebendo essas programações pra gente escolher energias mais densas que não servem a Deus. E aí, quanto mais a gente consegue não se apegar a essas energias, a essas emoções, mais a nossa vida vai fluir. Então essa frase também tem um pouco de verdade ali, né? Essa é engraçado. O mundo é uma comédia, uma tragédia, um jogo de tabuleiro político e mais. Então também, né, é uma visão do mundo que traz um certo aspecto de verdade, porque tem tudo isso no mundo, tem comédia, tem tragédia, tem política pra caramba e mais um monte de coisa, né? Mas ele não traz pra gente a visão de que tem algo maior. Por exemplo, um contraponto, né, dessa visão que tem um nível de verdade maior, de aceitação do que o mundo é essa aqui, ó. Esse é um mundo purgatorial de privação e sofrimento. Portanto, busque o céu. Ou seja, nós estamos na Terra para aprender. Aqui a gente vai ter várias privações, a gente vai ter vários sofrimentos. Não é o céu, né? Dá pra gente saber que a Terra não é o céu, só de estar aqui vivendo, a gente já sabe disso. Então a gente pode buscar o céu. O que é o buscar o céu? É esse estado interno de felicidade, de alegria, de conexão com Deus, de amorosidade, que vai nos levar sim a reinos celestiais, né? Na nossa experiência após a morte. Legal. Vamos agora para umas visões do ponto de vista de neutralidade, que é essa questão do desapego e uma certa segurança. O que isso quer dizer, gente? Ah, meu Deus, eu às vezes estou numa entrevista de emprego, não sei se eu vou passar ou não vou passar. E aí, em vez da pessoa ficar desesperada, meu Deus, eu preciso passar, senão como eu vou comer, o que vai acontecer? Tipo, tá tudo bem se eu passar nesse emprego, tá tudo bem se eu não passar nesse emprego. Eu sei que alguma hora eu vou ter. A pessoa tá saindo num date com alguém, não tem aquele desespero, né? De, ai meu Deus, eu preciso ir nesse date, eu preciso acertar, precisa ser esse cara. Não, se for esse cara, tá bom. Se não for esse cara, tá bom também. Então a neutralidade, ela vem desse ponto de vista de desapego. Então vamos ver as visões de mundo desse ponto de vista, tá? Esse mundo é um caleidoscópio de sensação. Qualquer significado é uma pura projeção. Então, de novo, o que a gente tá falando, né? Que as coisas que a gente sente muitas vezes são projeções internas daquilo que a gente tem, né? Ninguém tem o poder de deixar o outro bravo. Você já tinha ali aquele gatilho dentro de você e o gatilho só ativa algo que estava mal resolvido dentro de você. Porque se tivesse bem resolvido, a pessoa poderia fazer o que quer com aquele livre-arbítrio dela e você simplesmente ia tomar novas decisões impondo limites para essa pessoa na sua vida, né? Mas não, a gente tem uma certa expectativa, a gente tem certos gatilhos internos. Outra visão, gente, desse ponto de vista. O mundo humano é um hospital espiritual e uma clínica de reabilitação. Então, bem isso, a gente vem aqui para aprender, a gente vem aqui para se curar, a gente vem aqui para ter acesso a todas as emoções, desde as mais densas até as mais amorosas, e poder escolher e nos conectar com aquilo que faz mais sentido. Eu gosto bastante dessa visão, é bem prática, né? E ela mostra um aspecto da verdade também. Outra visão, o mundo e a vida terrena são um ótimo local para a evolução da consciência na forma humana, desde sua origem animal até iluminação espiritual e salvação. O homem é, então, o cruzamento do animal para o angelical. Então, essa frase também tem um fundo de verdade, porque a gente tem dentro da gente o ego e a consciência. O ego, ele tem as programações mais animais e a consciência tem as programações mais angelicais. E nós temos esses dois. Então, nós, humanos, somos, de fato, o cruzamento entre esses dois mundos, né? E a vida terrena nos permite ter acesso a esses dois mundos para que a gente possa se observar e escolher, tá? Vamos a mais visões de aceitação, né? Essa visão aqui, ó. Eu inventei o mundo que eu vejo. Por quê? Eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo o mundo de acordo com a minha experiência interna subjetiva. Então, o mundo, como eu interpreto, ele sempre é um reflexo
da minha experiência interna referente ao mundo. Olha que coisa doida. Então, eu inventei o mundo que eu vejo, né? E essa frase é de fato verdade e tem um nível de aceitação profundo, da gente saber que a gente não tá vendo a verdade, a gente tá vendo aquilo que a gente tá interpretando da verdade. Outra frase que vem de um professor espiritual indiano que tem tudo a ver com essa frase, é o seguinte: não tem por que tentar salvar o mundo se o mundo que você vê nem existe. Olha isso, gente. Então, se eu tô interpretando o mundo e eu tô vendo aquilo que eu vejo, e as pessoas falam assim, eu tenho que mudar o mundo, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo, mudar tal política. Tá, mas o mundo que você tá vendo nem existe, é a sua interpretação do mundo. Então, pra que você vai perder tempo tentando salvar o mundo, né? O melhor caminho e o melhor serviço a Deus que a gente pode fazer é mergulhar nas nossas próprias emoções, nos nossos próprios dilemas e trabalhar o ganho da nossa própria consciência. E não ficar tentando resolver problemas sobre os quais a gente não tem ação, tá? E aí, mais uma frase do nível de aceitação que fala sobre karma, né? O karma é uma palavra que aqui no Ocidente não é tão bem vista, ela não é trabalhada na religião católica, nas religiões cristãs. Mas o que o karma quer dizer? Nada mais de você vai colher aquilo que você plantou. Então, considerem, né, essa palavra como isso. A gente está sempre colhendo aquilo que a gente precisa e que é o melhor aprendizado para a nossa vida no nosso momento. Tudo que acontece na nossa vida é um plano perfeito de Deus para que a gente possa evoluir. Então, as circunstâncias que existem na vida de qualquer pessoa é a circunstância perfeita para aquela pessoa evoluir. Então, olha isso aqui. O karma é o próprio plano de fiança de Deus e o pacote de resgate. Ou seja, é a maneira que ele dá para a gente rever as coisas que a gente fez que não foram legais, aprender e fazer diferente. Então, através disso, a gente consegue tanto se libertar, né, que é a piadinha da fiança, quanto resgatar aquilo que a gente precisa. Então, essa frase parece uma piada, mas sim, ela tem um fundo de verdade e aceitação de que a gente está sempre no movimento de colher os frutos que a gente plantou lá atrás e aprender com esses frutos, tá? Visões racionais de mundo. A primeira, eu já falei aqui, né, que a percepção que se tem do mundo é consequência do nível de consciência do observador, e essa é uma excelente base para essa live que vocês estão vendo, porque cada visão de mundo é de acordo com cada nível de consciência, tá? E vou trazer mais algumas. O mundo percebido é resultado da projeção da consciência humana. Mais uma vez, né? Eu não tô vendo o mundo como ele é, eu tô vendo o mundo dentro daquilo que tá disponível para mim, dentro do nível de consciência que eu tenho, dentro daquilo que eu consigo interpretar. Outra, a verdadeira realidade do mundo não é conhecida devido às limitações da inteligência humana. O que isso quer dizer, gente? A nossa mente, ela consegue levar a gente só até determinados aspectos, aqueles aspectos que são possíveis da gente racionalizar. Mas certas coisas, elas não são possíveis de racionalizar, como o amor, né? O que leva uma mãe a acordar várias noites, a fazer vários sacrifícios pelo seu filho? É o amor. Então, certas coisas, elas fogem da realidade. E aí, quando você tá num ponto de vista de razão, de você tá ali preso nas racionalidades, na lógica, e você não transcendeu a sua mente por uma perspectiva maior de amor, parece que a inteligência, a capacidade de raciocinar e a lógica é o que te impede de chegar no estado de amor. Por isso essa frase, né? Vou até repetir. A verdadeira realidade do mundo não é conhecida devido às limitações da inteligência humana. Tanto que a gente tem muitos gênios da humanidade que chegaram no auge da mente e não transcenderam o amor. Pararam ali, né, no número máximo, que é 499, que é o nível da razão, e a partir de 500 a gente tem amor. Então, Einstein parou ali no 499, Freud parou ali no 499, e é isso que a gente vê, né? Legal. O mundo e a vida humana são apenas uma dimensão da existência, dentre muitas dimensões, né? O que isso quer dizer? Que acredita-se em vida após a morte, acredita-se que a Terra não é a única dimensão onde a gente está vivo. Essa é apenas uma dimensão dentre as outras que existem. Que mais?
A humanidade está numa curva de aprendizado e evolução social e biológica. Mais uma visão racional, do ponto de vista de razão, sobre a humanidade, uma visão íntegra, né? Sobre o que nós humanos estamos fazendo aqui. Outra visão. O mundo representa a fusão do linear e não linear e, na verdade, existe fora do domínio de tempo e causalidade. Ou seja, o mundo ele não acontece com base em tempo, né? A gente colocou o tempo, a gente colocou a medição do tempo, a gente inventou as horas, mas o mundo já era mundo muito antes de ter relógio. Né? A gente criou essa maneira de medir e dimensionar e interpretar as coisas como presente, passado e futuro. Mas essa não é a verdade. Tem um TED Talk muito legal para quem tem interesse de estudar mais a fundo essas coisas. É do Donald Hoffman e ele chama Do We See Reality As It Is? Ou seja, vemos a realidade como ela é. Eu acredito que tenha em português também. Donald Hoffman, com um H, Hoffman. E esse cara, né, ele faz toda uma palestra para mostrar isso, que a gente fica olhando o mundo, né, como se a gente estivesse olhando a tela de um computador e acha que o computador é só aquela tela que tá ali estática, parada. Mas olha quanta coisa o computador faz. É mais ou menos isso, o mundo não é só aquilo que a gente tá vendo. O mundo tem ali milhares de coisas acontecendo sincronicamente ao mesmo tempo, energias, né, tudo tá ali se manifestando, coisas no subsolo, no fundo do mar, e não só aquilo que a gente consegue ver, também aquilo que a gente não consegue ver, vários campos de consciência interagindo. Então é muito legal essa palestra porque ele traz essa noção, né, de que o mundo existe fora do tempo e fora do contexto e também, né, fora desse contexto da causalidade. O que é essa causalidade, gente? Tudo que acontece a gente tenta justificar. Eu tô comendo a manga porque eu fui no mercado e eu comprei uma manga e é a fruta que tem aqui na minha casa, então eu vou comer essa manga. Tá, legal. Mas o fato de a gente estar no Brasil faz com que a manga seja uma fruta disponível, faz com que a gente tenha mangas mais saborosas. A estação do ano fez com que aquela manga estivesse lá. Alguém ter plantado a primeira manga lá atrás, né? Fez toda a diferença. Então, a manga que se desenvolveu ao longo da humanidade são infinitos fatores, né? O transporte que teve daquela manga até essa casa, a evolução para aquela manga se tornar uma manga. Tudo que aconteceu para que aquela manga estivesse ali para você, que é um pouco do vídeo que eu postei esses dias sobre o efeito borboleta. Tudo que acontece tem uma sincronicidade imensa de fatores, assim, muito grande mesmo, né? Tanto que tem essa teoria do efeito borboleta, que é o bater de asas da borboleta de um lado do mundo pode estar correlacionado com um tufão que acontece do outro lado do mundo. Olha que coisa doida, né? De tantos fatores e conexões que existem, gente. Então, é isso que essa frase quer dizer, tá? E aí, vamos lá para as visões amorosas. Então, agora a gente está saindo do prisma da mente, do prisma do raciocínio lógico, do prisma daquilo que é racional. E a gente vai entrar em visões amorosas do mundo, que não passam tanto pela razão, né? Mas que trazem mais, vem mais do coração. Então, assim, interpretem essas visões, tá? Dessa forma, e não tanto através da racionalidade. Primeiro, o mundo é uma oportunidade rara para o máximo crescimento espiritual e evolução através de desfazer karma negativo e adquirir mérito kármico. O que isso quer dizer, gente? Que a gente tá na Terra para evoluir, a gente tá na Terra para crescer, a gente tá na Terra para aprender, né? E aí, qual que é o nosso papel? Parar de escolher ações negativas, plantar frutos amargos e começar a plantar frutos doces para que a gente tenha o quê? Mérito kármico, que é uma colheita de coisas boas. E da onde vem essa colheita de coisas boas? De plantar coisas boas, de ser gentil com as pessoas, de ser honrado, de falar a verdade, de ser uma pessoa com quem as pessoas podem contar, de ser corajoso, de ter disposição para fazer as coisas. Então, dessas emoções positivas, vem os frutos doces, tá? Vamos a outra visão amorosa do mundo, pessoal. O mundo oferece o dom da própria vida através do ser e da existência, por meio da qual a consciência se torna experiencial e, portanto, reitificada com a última realidade.
da qual surge uma capacidade de existência, consciência. O que isso quer dizer, né, gente? Que a própria vida, o próprio dom da vida, né, permite com que a nossa consciência traga experiências pra gente. Quem assistiu a minha live de autoestima, eu explico um pouquinho como essas coisas funcionam. A consciência, ela é a tela em branco onde as experiências estão se passando, né? Então, é como se a gente conseguisse, através da consciência, experienciar o mundo, ter sensações, né? Sentir, ter emoções. Não é uma coisa nula em branco, mas é totalmente conectado, tá? E aí vamos a visões ainda mais profundas. Visão no nível de amor incondicional, que também é o nível de consciência da salvação que Jesus ensinou. Também é o nível de consciência de cura de traumas, cura de doenças. E qual que é a visão de mundo de um ponto de vista de amor incondicional? O mundo e a humanidade foram criados por Deus e, portanto, são inspirados divinamente e intrinsecamente sagrados. Olha que linda essa visão, gente. Então o mundo, ele é inspirado por Deus e nós temos Deus dentro de nós e tudo que se manifesta do mundo tem um aspecto de Deus ali, porque tudo que se manifesta tem como fonte uma inspiração divina, tá? Mais um ponto de vista de amor incondicional. A vida humana é uma expressão da vontade divina através da qual a divindade preenche a realização do infinito potencial. Ou seja, conforme o potencial vai se tornando disponível, a divindade vai preenchendo. Vou tentar dar um exemplo aqui, né? Você pega ali um atleta, e no começo ele não consegue ser atleta, ele foi o primeiro dia que ele tá correndo, ele corre 100 metros, né? Mas conforme ele vai melhorando, ele vai se dedicando, ele vai tendo a disciplina, ele vai indo lá todo dia, ele tem potencial e capacidade até para se tornar o Bolt. Então, o maior atleta, né, de corrida que já se viu. Então, o que é esse preencher da potencialidade? É isso, conforme o livre-arbítrio dos seres humanos, conforme o coração se abre, Deus vai nos aproximando, né, do seu amor, da sua verdade, da sua cura e de tudo aquilo que a gente consegue ancorar, tá? Mais uma visão desse ponto de vista o mundo é um lugar oportuno para redenção e salvação. Ou seja, quando a gente está aqui, é o melhor lugar que a gente poderia estar para a gente poder entender o que é esse nível de consciência, para a gente poder se alinhar com a salvação, para a gente poder se alinhar com os ensinamentos de Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda, mais profunda. Então o mundo é sim um lugar oportuno para a gente servir a Deus e para a gente se conectar com coisas maiores. É aqui que a gente tem acesso às emoções densas que nos bloqueiam desses estados e que a gente pode observá-las para poder viver e sentir estados melhores e maiores, tá bom? Última visão de amor incondicional. A evolução espiritual ocasionada pela vida humana permite a eventual descoberta e consciência humana da divindade como sua fonte. Ou seja, né? Deus como a fonte de tudo que há, inclusive de nós humanos, da nossa consciência e tudo mais. Assim, o abandono do ego revela a realidade espiritual do eu, com letra maiúscula, né, que é o self, pelo qual a realidade de Deus se torna manifesta e subjetivamente experienciada como self, Deus imanente. Ou seja, o reconhecer do divino como fonte de todas as coisas faz com que a gente tenha uma experiência interna de sentir Deus dentro de nós, sentir a presença de Deus dentro de nós. Olha que coisa linda isso, gente. São visões completamente diferentes daquelas que a gente viu no começo da live, né? De medo da terra acabar, medo disso, de escassez e tudo mais. Então, são visões de abundância, de amor, de coragem, de prosperidade, né? E de uma conexão maior. E pra gente finalizar a live de hoje, eu trouxe uma visão iluminada, que é o quê? Como que uma pessoa que atingiu iluminação espiritual, ou seja, uma pessoa que
serve mais a consciência do que o seu próprio ego, como essa pessoa enxerga o mundo. Vamos lá. Com a remoção da percepção, o esplendor da divindade brilha como a extraordinária beleza e perfeição do mundo. Ou seja, quando a gente não tem o ego interpretando o mundo ali o tempo inteiro, isso é assim, isso é assado, isso aconteceu por causa disso, aquela voz interna que não cala dentro da nossa cabeça, tudo que a gente consegue ver é uma beleza extraordinária e que o mundo é perfeito como é. Por isso que a gente fala que toda emoção negativa é uma ilusão. Também é uma das lives que eu fiz, né? Porque são interpretações nossas, errôneas, sobre percepções e emoções que a gente sente. Mas isso é sujeito à experiência subjetiva interna que eu tenho e não à realidade do que o mundo é. Porque o mundo ele é perfeito como ele é. Cada um tem a oportunidade perfeita para a sua própria evolução, tá? A live de hoje foi um tema um pouco mais complexa, foi bem mais profunda. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, me coloco à disposição, porque eu sei que o tema de hoje foi mais assim, da gente quebrar a cabeça mesmo, né? Um quebra-cabeça. Mas era esse o recado que eu tinha por hoje. E é muito bom vocês irem internalizando, assistam essa live mais de uma vez, se vocês sentirem no coração de vocês, tá? Internalizem esses aspectos, porque quando a gente entende certas coisas, quando a gente entende certas visões, fica claro pra gente quem tá servindo a Deus e quem não tá, com quem construir uma família, com quem não construir, tá? Então, é muito importante a gente internalizar e entender. Claro, gente, vocês não precisam colocar como meta um homem iluminado, porque dá pra conta, assim, são pouquíssimos homens iluminados na humanidade, mas um homem amoroso, um homem racional, um homem gentil, um homem honrado, sem essas visões de destruição, de manipulação, né, de escassez, isso é o que faz toda a diferença. Então, eu quero que vocês enxerguem essas visões nos diferentes contextos que estão disponíveis. E isso, muito mais do que enriquecer na paquera, enriquece a alma e o espírito de vocês, enriquece a percepção que vocês têm de mundo, enriquece para transcender, né, níveis de consciência e se aproximar de Deus. Então, não só para avaliar na hora da paquera, mas também para o autoconhecimento de cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenha feito sentido e até semana que vem, pessoal!